1,5 milhão de donos, milhões de desafios e oportunidades. Eu sou Sérgio Molinari e esse é o meu canal no YouTube. E vamos falar hoje sobre a importância do dono e como ele se relaciona com a gestão dos estabelecimentos de food service. Primeiro, sempre que a gente fala sobre desafios e oportunidades desse mercado, a gente enfoca muito o desenvolvimento profissional para que haja sucesso, para que haja êxito, né, nesses empreendimentos de food service, como seria em qualquer outro mercado. Tá? E quando a gente fala em desenvolvimento profissional, a gente está falando aqui em termos de profissionais, são milhões de pessoas. Né? Então, 6 milhões de empregados diretos, 1,5 milhão de empresários entre os operadores, sem falar em dezenas de milhares de fornecedores, indústrias, canais de distribuição e etc. Mas aqui hoje, vamos colocar um zoom especificamente nos donos dos estabelecimentos, aquele 1,5 milhão de empresários que mixam um pouco o papel de empresário e o papel de gestor diretamente nas suas atividades. Tá? Então, quando a gente fala que o dono é também o gestor, é de se esperar ou é de se imaginar que o foco prioritário ou os focos prioritários desse gestor deveria estar justamente naquilo que mais agrega valor, naquilo que mais é estratégico para o sucesso e para a condução dos negócios. A lógica diz isso. Por outro lado, o que a gente tem que considerar é que o perfil da grande parte desses estabelecimentos não dá muita margem para que você possa separar. Vou cuidar do estratégico, só do prioritário, etc. E vou delegar outras atividades, as demais atividades para outras pessoas. Ou até pensando de uma outra forma. Eu vou pegar aquilo que as minhas capacidades e habilidades me permitem fazer melhor, ou que eu gosto de fazer mais, e vou delegar aquilo que eu entenda que eu sou menos competente ou menos preparado. Novamente, os estabelecimentos não permitem ter gente, recurso, esforço, dinheiro, massa crítica para ter uma delegação de inúmeras atividades. E isso gera um certo nó na cabeça do empresário em relação a onde ele vai colocar mais tempo e etc. Mas aí, eu acho que de uma forma ou de outra, a gente não pode deixar de lado uma característica super importante que é pensar no resultado do negócio. Especialmente sabendo que a gente vem ou vai enxergar pela frente alguns anos de crescimento no mercado, é verdade, mas de um desafio de competição como a gente nunca viu no Brasil. Então, ao pé da letra, a gente deveria considerar que um gestor deveria focar aquilo que vai prover ou que vai promover mais resultado e sucesso. E a começar por movimento e tráfego. É sabido que no Brasil ou no mundo, o fator número 1 que leva ao sucesso desse tipo de empreendimento é tráfego, é movimento de clientes. Então, esse deveria ser um alvo de atenção do dono, não que ele devesse receber as pessoas na porta, pegar o pedido na mesa, entregar o pedido, sentar para bater um papo, depois ligar para dizer se foi legal a experiência daquele dia. Não isso, mas ele conhecer as principais ferramentas, ele desenvolver as principais ferramentas e especialmente a capacidade do time dele ou das pessoas que trabalham com ele em fazer com que captar clientes e reter clientes, fidelizar clientes fosse uma coisa eficiente dentro do estabelecimento dele. Segundo ponto, sempre que se discute com os empresários, vem à tona o tema pessoas. Então, mão de obra nesse setor é um problema absolutamente crítico. Então, deveria fazer parte da agenda prioritária do gestor cuidar das pessoas. Recrutar, treinar, gerenciar, liderar e eu até diria inspirar a mão de obra. E é sabidamente um ponto em que a grande parte dos empresários se confessam um pouco incompetentes ou um pouco despreparados. Então peguei só 2 exemplos para dizer temas que deveriam ser prioritários e que habitualmente, se a gente pegar as principais pesquisas das instituições e das entidades e de empresas como o Sebrae que apoiam o setor, a gente sabe que esses pontos cruciais não são as principais áreas de competência e de atuação do gestor, que normalmente é o dono. E aí a gente vai para o oposto. O que ele gosta de fazer? Ele gosta, por exemplo, de comprar, de definir o cardápio, de interferir com os ingredientes, de negociar a taxa de cartão de crédito, de cuidar da gestão, eu diria, um pouco mais dura do estabelecimento,
formar preço, por exemplo, do que das questões que envolvem o cliente dele e as pessoas dele. Então, por exemplo, o hábito de sair 2, 3 vezes por semana para fazer compras no atacarejo para capturar um ou outro benefício ou algumas promoções especiais. Fazendo uma conta rápida, isso custa 40 horas por mês de um gestor, em média. 40 horas, vamos fazer uma tradução, 5 dias. Então ele tem 5 dias de um mês dele, que normalmente ele vai para caçar ofertas, ao invés de estar lidando com aquelas outras questões que são as questões mais críticas. Um outro exemplo ainda nesse campo de compras, né? O tempo dele alocado a comprar commodities, onde existe uma aura ou uma concepção de que ele não pode comprar commodities por um preço que não seja o melhor possível. E aí ele não se dá conta que as proteínas, por exemplo, as carnes, custam 2 vezes mais tudo que ele compra de commodities, ou mais, 2 vezes ou mais, e que tem um potencial de saving, tem um potencial de melhoria de resultado muito maior ali. Então, existe um problema claro de alocação de tempo, de esforço, de prioridade por conta desse dono. Bom, como solução para isso, como movimento crítico, o que a gente recomenda é, a gente deveria, cada um de nós, especialmente cada um dos operadores de food service, mapear o que, pelas características de cada empresa, é crítico fazer. Ou quais são os processos críticos que vão te levar ao sucesso e aí montar um mapa daquilo que é prioritário para si. Muito provavelmente vários precisam de ajuda para fazer isso, mas esse é um processo necessário. Então, gostaria de agradecer novamente pela atenção de vocês. Cliquem no gostei, inscrevam-se no canal, cliquem no sininho e comentem. Deixem suas contribuições, por favor. Muito obrigado.